Olá, boa noite. Tudo bem, pessoal? É com muita satisfação que nós vamos fazer uma conversa aqui, tá? A gente vai ter a participação do presidente do sindicato, Nilcim, nós vamos ter a participação também do Giovanni, tesoureiro do sindicato, do Sinsenrip, e, para fechar, a fala do Dr. Paulo Leal, engenheiro de segurança do trabalho, que veio de Juiz de Fora especialmente para participar com a gente. Bom, qual que é o grande objetivo dessa live? É a gente poder falar sobre os estudos feitos pela empresa contratada pelo município de Rio Pomba a respeito do PPRA e do LTCAT. São palavras estranhas ao dia a dia de vocês, mas nós temos aqui um engenheiro em segurança do trabalho que vai traduzir tudo isso para vocês. Inicialmente, gente, antes de passar a palavra ao presidente do Sinsenrip, eu gostaria de fazer uma homenagem ao nosso amigo querido que partiu para o mundo espiritual, que voltou para o mundo espiritual. Trata-se de Geraldo Rosa Soares, Lalado. Nós, do Sinsenrip, gostaríamos de agradecer e homenagear, neste momento, Geraldo Rosa Soares, nosso querido Lalado, um sindicalista nato que teve uma vida de trabalho e dedicação nessa cidade de Rio Pomba, sempre vibrante em suas participações e opiniões, puro de coração, coração bom, homem de personalidade, pai, avô, tio, esposo, irmão e amigo. Lalado que ajudou a fundar o sindicato em 2001. Lalado que sempre esteve ao nosso lado. Coração parou? Não, foi bater no céu, junto a Deus Pai, Criador Todo-Poderoso. Esteja em paz, amigo. Obrigado por toda a convivência, por todos os conselhos, por ter sido nosso amigo. Nossos mais sinceros sentimentos a toda a sua família, esposa Sirlene de Abreu Soares, filhos Tamires de Abreu Soares e Wendel de Abreu Soares, netos Rubens, Bernardo, Blendel, Breno, Esther e a princesinha Elisa, como já era carinhosamente chamada pelo Lalado, a netinha, filha da Tamires, que vai nascer no final de maio. Fica registrada a nossa homenagem do Sindicato dos Servidores Municipais de Rio Pomba ao Lalado e toda a sua família. Bom, vou passar a palavra ao nosso amigo e companheiro Nilcim, presidente do sindicato, que com muita coragem, com muita transparência, trabalha para que os servidores sejam sempre protegidos e tenham sempre o melhor. Boa noite a todos. Meu nome é Nilson, sou presidente do sindicato aí dos funcionários da prefeitura. E a motivação da gente fazer, da ideia do Dr. Clóvis, de fazer essa live, a gente tivemos aí nos últimos dias 2 reuniões, uma semana passada e uma reunião hoje na Câmara, com as questões que estão pendentes aí há bem tempo, sobre a insalubridade, né, que é um assunto polêmico, né, aí com a presença hoje do Dr. Paulo, que daqui a pouco vão falar com vocês, e só agradecer aí a todos, né, os funcionários aí. Às vezes, a gente sabe que é difícil, que as demandas são difíceis, as coisas não são fáceis, existem divergências, né, mas a gente está aí na diretoria do sindicato, junto com toda a diretoria, para tentar fazer o melhor para os funcionários, né? Então, eu vou passar a palavra aqui para o próximo companheiro nosso e agradecer a todos. Aí o doutor Paulo vai dar maiores esclarecimentos dentro do que foi feito na reunião. Bom, gente, eu gostaria também de chamar o Giovanni. Giovanni é tesoureiro do sindicato. O Giovanni é tesoureiro aqui do sindicato e
sempre esteve aqui com a gente, desde o início, né? Ele participou da fundação do sindicato em 2001. Ele participou da fundação do sindicato em 2001 e sempre foi uma pessoa muito respeitada, não só pelos servidores, mas também com seu trabalho na paróquia, né, junto à igreja, com seus trabalhos assistenciais, seu trabalho na vaca mecânica, que até poucos dias atrás, antes dele se aposentar, mas ele continua aqui trabalhando com a gente, é uma pessoa que a gente não abre mão, pela sua honestidade, pelo seu interesse em ajudar sempre o funcionário. Então, com a palavra, o Giovanni. Boa noite a todos. Conforme o Dr. Prol já citou, meu nome é Giovanni. Então, nós fazemos parte aí dessa família que é a diretoria do sindicato, dos servidores daqui da cidade de Rio Pomba. E é claro que o sindicato vem trabalhando insistentemente para poder tentar regularizar essa situação que ocorre diante dos direitos de insalubridade de servidores que têm e pretendem, é lógico, adquirir tudo aquilo que é de direito dele. Então, é com muita satisfação e muito trabalho que nós estamos empenhados em idealizar essas questões que estão sendo aí questionadas. E é lógico que o trabalho é difícil, vem de outras ocasiões já para poder ser feito e bem esclarecido, mas não é fácil, entendeu? Não é fácil conseguir as conquistas que o sindicato procura fazer. Às vezes tem pessoas que não entendem o nosso trabalho, acham que o sindicato não faz por merecer, mas a diretoria insistentemente tem procurado fazer o melhor para poder que os colegas possam realmente se almejar daquilo que é de direito, certo? Então, a gente agradece a compreensão dos colegas e espero que o resultado agora dessa reunião que tivemos, né, no dia de hoje, me parece que foi bem aproveitada, bem proveitosa para todos nós, e é isso aí, que Deus possa iluminar todos aqueles que estão na frente desse trabalho aí. Muito obrigado, uma boa noite para todos. Bom, gente, agradecendo aqui, então, a palavra do presidente Nilcinho, do tesoureiro Giovanni, gostaria de chamar aqui o nosso amigo Paulo Leal para sentar aqui ao nosso lado. Nós vamos fazer aqui, gente, um breve resumo para explicar o motivo da gente estar fazendo essa reunião. Bom, no ano passado, em 2019, a Prefeitura Municipal de Rio Pomba contratou uma empresa, né, na modalidade de licitação, para realizar um estudo do laudo e de um programa de prevenção de riscos ambientais, do LTCAT e do PPRA. Após a realização desse estudo, desse levantamento, nós fizemos uma reunião na sede ali do Paço Municipal de Rio Pomba, e nessa reunião estavam presentes lá, representando o departamento de pessoal, a Laila e o Leonardo. Estiveram presentes também a empresa contratada, com seu médico responsável, né, em medicina do trabalho, e também o presidente Nilcinho, além do Dr. Paulo Leal, que aqui está ao nosso lado. Ele esteve lá com a gente também. E por que o Dr. Paulo foi chamado para essa reunião? Porque ele fez uma auditoria desses estudos dessa empresa, que foi contratada pelo município. E essa auditoria ela foi levada de forma impressa, né? Ela foi
o Dr. Paulo ele imprimiu esse estudo para poder apresentar no dia lá na prefeitura, e quando ele começou a discorrer sobre a auditoria dele, infelizmente o responsável pela empresa contratada pelo município, ele não se sentiu à vontade para continuar a reunião, se levantou e foi embora. Então, nesse momento, nós apresentamos, né, através do sindicato e pelo engenheiro responsável, toda a auditoria ao município. E solicitamos que o município encaminhasse essa auditoria para que a empresa pudesse responder. Infelizmente, não veio nenhuma resposta. Já se passaram mais de 6 meses, 7, 8 meses aproximadamente, não veio nenhuma resposta. O projeto continuou tramitando na Câmara de Vereadores. E o estudo foi reapresentado, sem atender os critérios técnicos da auditoria, e agora nós estamos diante de uma situação em que o projeto precisa ser votado, mas, ao mesmo tempo, as inconsistências, as incongruências estão demonstradas pela auditoria do Dr. Paulo. Então, é para isso também nós temos esse espaço da live para poder explicar melhor, de forma prática, o motivo dessas reuniões na Câmara de Vereadores. Com a palavra, Dr. Paulo Leal. Boa noite a todos. Quero agradecer o Clóvis, né, o Dr. Clóvis, o Nilcinho, o Giovanni, né, para poder estar aqui esclarecendo vocês sobre todo esse problema que foi gerado em torno exatamente de um adicional de insalubridade. Mas para que a gente tenha melhor um entendimento, eu vou explicar para vocês quais são os documentos que foram apresentados pela clínica e o que está acontecendo em relação a isso. A clínica apresentou um programa que chama PPRA, que é Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Esse programa, ele identifica, quantifica e promove ações para eliminar ou atenuar os riscos que os trabalhadores estão expostos no ambiente de trabalho. Em cima dessa documentação, tem uma característica, porque esses riscos estão numa norma, que é a norma que dá direito à insalubridade. Mas o PPRA não caracteriza nada, só trabalha esses riscos, para esses fins que a gente apresentou. Quando a gente vai para o outro documento que a clínica apresentou, se chama LTCAT, Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. Este laudo, ele não é um laudo do antigo Ministério do Trabalho, que agora se chama Secretaria do Trabalho. Ele é um laudo da Previdência para caracterização de aposentadoria especial. Ou seja, ele vai determinar quem tem ou quem não tem direito a uma aposentadoria especial no âmbito das suas atividades de trabalho. Com isso, aconteceu que estava para ser votado um direito, né, um reconhecimento para os servidores de um adicional sem o laudo que é necessário. E qual seria esse laudo? Aí sim, é um laudo técnico de insalubridade, do qual não foi elaborado pela clínica, e com isso fica bem, assim, incoerente. Como você pode pagar um adicional sem um laudo, sem um estudo técnico? Voltando no trabalho que foi solicitado de auditoria, a gente observou erros técnicos, erros de aplicação de legislação, erros até assim que são meio, que eu vou passar alguns aqui para vocês, que são até muito incoerentes. Por exemplo, nós tivemos nessas avaliações, vocês devem lembrar, alguns profissionais da clínica andaram em vários ambientes fazendo avaliações e listaram essas pessoas que acompanhavam. Então, dentro da auditoria, eu mapeei quem foram as pessoas e quantidade que eles acompanharam.
E, para uma surpresa, a gente viu que eles fizeram duas datas, eles fizeram essas avaliações. Uma foi em 4 de julho de 2019 e a outra 17 de julho. Em 4 de julho, ela coloca no seu documento, né, em série, que o Nilson, ele acompanhou, ele fez 161 visitas em 40 setores aqui na cidade. Ou seja, humanamente impossível ele estar presente exatamente um dia, nessa quantidade de setores e em quantidade de visitas. Quando a gente vai para o dia 17, o Nilson também estava presente em 110 visitas e 43 setores. Aí já começa a demonstrar como a clínica coloca num documento a presença de um presidente do sindicato em algo que ele não esteve em todas, humanamente, realmente impossível. Em cima ainda desse trabalho, a gente foi mostrando lá para os vereadores que são erros que não podem ser aceitos, até porque e eles entenderam que ficaria difícil. E o Nilson foi perguntado a ele, né? Você esteve? Ele falou, olha, o que eu lembro foi um ou outro tal, mas não dá para poder estar presente em todos. Então, por que isso está inserido no documento? Se não aconteceu. Daí vamos para um ponto que eu considero até um dos mais críticos, né? Fora as conclusões dos documentos, mas esse eu considero mais crítico, que foi solicitado para alguns setores, na verdade 13, uma avaliação de uma substância química que chama cloro. E, para nossa surpresa, eram 13 avaliações, não foram realizadas as 13 previstas no edital da prefeitura, foram realizadas 13, mas de outros setores, alguns sim, outros não. E o que mais assim chamou a atenção e a gente ficou preocupado é que as 13 avaliações tiveram o mesmo resultado, para ambientes diferentes. Ou seja, isso também é uma situação muito fora de uma característica técnica, é até incomum. Como é que você pode ter o mesmo resultado de uma substância química para 13 lugares diferentes? Isso deixa uma dúvida, né? Será que foram realizadas 13 ou uma e foi feita uma cópia? A gente sugere, né? Não pode afirmar, a gente sugere ter havido uma cópia. Porque não tem como ter essa explicação, até porque a clínica ela não insere em seus estudos uma comprovação da análise de laboratório. E sem essa análise, você não pode ter a afirmação que todas as 13 realmente poderiam ter tido o mesmo resultado. Isso foi também para um outro produto, chama álcool etílico. Outro produto não, desculpa, substância. Ela conseguiu fazer isso, replicou em 4. Então, assim, tem 4 análises de álcool que também têm o mesmo resultado. Isso mostra que também não teve critério de apresentar essas documentações que deveriam sustentar isso. Houve um questionamento da Câmara até quanto à presença do Nilson, de outros, né? Aí eu falei, olha, existe um registro, exatamente nesse laudo, que é o LTCAT, que foi do Giovanni. Tem lá um documento que ele assina que ele acompanhou, um documento em tudo que foi realizado. Continuando ainda, a gente foi observando que algumas avaliações, não vou falar que são poucas, a clínica colocou onde fez, como fez, e quando eu juntei essa informação na auditoria, a gente pôde detectar, por exemplo, 4 avaliações de um equipamento em um local, sendo que essas 4, pelo tempo que demoraria para serem realizadas, não seria possível.
ele teria que ter 4 equipamentos para fazer elas, e não um. Então, é como a história, você pega um equipamento e fala que fez 4. E isso foi em várias outras avaliações que também não trouxeram todos os resultados com esses históricos. Algumas sim, outras não. Dentro da licitação ainda, houve uma solicitação de uma avaliação de vibração. É uma de corpo inteiro, que foi feito para o motorista do setor de almoxarifado, e uma foi por o operador de máquina também desse setor de almoxarifado. Porém, o que a prefeitura solicitou foi para o operador de máquina do almoxarifado, mas a outro cargo que ela solicitou não foi atendido. E solicitou também para outros 2 cargos uma avaliação de mãos e braços, que não foi realizada. Isso, então, já começa a comprometer também todo o trabalho do laudo. Por quê? Apesar do LTCAT não ter uma conclusão como insalubre, que é o que a empresa apresentou como resultado, o LTCAT, a conclusão desse laudo, como a gente falou, que é previdenciário, ele vai trazer um código, que chama código GFIP. E ele vai, atualmente, do em branco até o 4, para um vínculo empregatício, e do 5 ao 8, para quem tem 2 vínculos empregatícios. E ali, esse código, por exemplo, se você tem direito a uma aposentadoria de 25 anos, seria o código 4, se você tivesse de 20, o 3, e se tivesse de 15, o 2. Então, ela não teve esse efeito de conclusão, e uma dos pedidos da auditoria, né, da licitação, é que precisariam de informações para o PPP, que é o perfil profissográfico previdenciário, que é o documento que é entregue ao empregado para depois apresentar para a aposentadoria. E sem essa informação, fica comprometido também esses dados. E ainda em cima dessa conversa que a gente foi tendo junto com os vereadores, voltaram a insistir, mas o que pode aproveitar desse laudo? Eu falei, olha, infelizmente, os dados estão comprometidos, a ausência de algumas avaliações, como o erro de várias outras, né, avaliações, comprometem qualquer tipo de resultado. Mas daria para aproveitar alguma coisa? Não. Então, a gente mostrou também que seria mais prudente e coerente e assertivo que o que se tem hoje poderia não ser aprovado, se corrigir o edital de licitação, que ele tem algumas incoerências técnicas, que a gente também apontou isso lá na Câmara hoje. A Prefeitura ouviu, se preocupou e falou que vai corrigir. E que se corrija o edital, se faça novo edital, para que se tenha realmente um trabalho técnico assertivo, com critérios mesmo que possam garantir. Essa preocupação que a gente colocou, né, desde o início, ela foi um ponto que ficou claro do outro lado, de não ter uma resposta. Ou seja, na reunião do dia 28, que teve uma participação online, só de áudio, e é hoje que teve a ausência do médico lá responsável da clínica, em momento algum, eles se manifestaram quanto à auditoria, que seria a forma correta de questionar tecnicamente, como foi solicitado, ou de apresentar qualquer resposta que foi apontada para eles. A resposta ficou simples, né? Eu atendi a licitação, meu trabalho está correto, eu fiz dentro do padrão de moral e ética. Bom, não está tão visível assim. E até cometeu um pequeno erro, eles falam que atenderam a licitação. Como eles não cumpriram tudo, ainda abre uma brecha dentro da própria licitação, que eles não conseguiram fazer o trabalho correto, ou seja, eles não executaram tudo. Então, agora caberia à Prefeitura analisar juridicamente, tecnicamente, cobrar uma resposta efetiva da clínica para que ela tenha uma decisão com relação a esse contexto
e dali a própria Câmara também aprovar. O que eu posso falar para vocês é que o sindicato ele está acompanhando, a gente presta esse serviço também, né, como um consultor, e para vocês servidores, o importante agora é pensar em, não que eu tenha o direito, eu preciso da insalubridade, meu cargo, não, eu preciso de um estudo correto, que atenda a todo mundo, porque o que tem hoje não contempla todos os servidores, então isso que é uma das falhas também. Eu preciso de um laudo que realmente seja o laudo correto, para que aí se tenha uma definição correta de exatamente quem tem o direito à insalubridade. E uma questão também que é importante vocês terem conhecimento. A insalubridade, ela tem um princípio básico, tanto ela como a aposentadoria especial. E o princípio básico para as ambas esferas, né, seja trabalhista ou previdenciária, é que você vai receber insalubridade porque você vai adoecer. E você vai aposentar cedo porque você também vai adoecer. Então, é uma troca que o governo compensa o empregado pela saúde dele. Então, esse é um outro ponto que eu vou falar como um profissional de segurança, que a busca de vocês não deveria ser, a princípio, eu preciso de uma insalubridade. Não, eu preciso de um ambiente salubre, saudável, que eu não comprometa a minha saúde, não comprometa o meu futuro lá na frente. A gente está vendo o exemplo agora do Covid, né? Eu vou fazer uma pequena comparação. Está preocupando todo mundo? Então, se preocupe também, porque uma substância química, um risco químico, um risco biológico, o Covid é um risco biológico. Olha só o que pode fazer. Então, será que vale a pena você receber, na maioria das insalubridades, né, quase, vamos falar aí, 80% delas, 20% do salário mínimo? Será que compensa você trocar sua saúde por isso? Será que compensa você aposentar cedo, sabendo que você vai ficar doente? E o mais interessante é que não tem esse cuidado de também reservar o que recebe para cuidar da saúde futura. Então, a preocupação de vocês seria, primeiro, eu vou falar no meu entendimento técnico, eu quero um ambiente sadio, com condições de trabalho adequadas, conforto, e aí sim, e as documentações vão realmente demonstrar quem tem direito ou não de forma técnica, não porque precisaria, eu desejo, eu gostaria. Bom, eu acho que não dá para estender muita coisa, senão a gente teria muito tempo aqui. É um assunto muito longo, vasto, quando a gente entra nessa esfera de segurança do trabalho, questão de previdência para poder aposentar. Então... mas a gente ainda tem um tempinho aqui, eu vou provocar aqui, no bom sentido, alguns pontos que, ao meu ver, e até conversando com o Paulo, são primordiais, né? Primeiro, voltamos a dizer, como o Nilcinho poderia estar presente em quase 300, vamos somar aí, 300 avaliações? Visitas? Não, 271 visitas em 83 setores. 271 visitas em 83 setores. Em 83 setores. Em 2 dias? Isso é humanamente impossível. Não dá. Como que o cloro e o cloro e o álcool etílico. O cloro e o álcool etílico tiveram o mesmo resultado. 13 avaliações químicas com o mesmo resultado em ambientes diferentes. Como isso é possível? O cloro 13 e o álcool etílico 4. Então, não tem como isso ter dado igual. É como se você pegasse o seu exame de sangue e fizesse em 13 clínicas e cada uma desse um exame diferente. Opa! Bom, você falou o contrário. Eu falei, não, porque se você fez numa clínica, o seu resultado tem que ser o mesmo no mesmo dia para todas as outras clínicas. Não pode dar uma diferença no seu exame de sangue. E se teve uma diferença, é um erro na análise. Outra coisa, gente.
Teve a pergunta lá, mas isso tá prejudicando o servidor no resultado final? É claro que está prejudicando. Nem todos os setores foram avaliados, isso ficou provado, nem todos os setores foram avaliados. E teve ali avaliação que nem foi solicitada na licitação, nem constava no edital. Eu vou fazer uma parte aqui. No PPRA, tem 262 avaliações de iluminância, ou seja, a luz, e 262 avaliações de um ruído, que não é um ruído prejudicial à saúde, é um ruído de conforto. Ambas avaliações, elas não são do PPRA, não pertencem a esse documento, elas pertencem a um outro documento que não está nem na licitação, que chama Análise Ergonômica do Trabalho. E por que elas foram realizadas? Porque se elas foram realizadas, eles vão cobrar da prefeitura. E a prefeitura pode pagar por algo que não foi exigido, nem na licitação? E existem erros até mais grosseiros dentro de uma avaliação dessa. Foi avaliado iluminação e ruído até dentro de banheiro. Opa, isso aí não tem nada a ver. Porque se você vai fazer uma análise ergonômica, você avalia a atividade de trabalho. Eu posso falar isso também, né, que o Clóvis falou que eu sou engenheiro de segurança, mas também sou ergonomista. Então, não é assim, não é desse jeito. São situações que a gente se deparou com essa auditoria que foram surpresas. Eu já tive uma auditoria que eu já fiz para uma outra cidade aqui, que foi bem pior. Essa daqui, vamos falar assim, ela está em segundo lugar. Mas muito erro, uso de legislações que já foram, inclusive, revogadas. Então, como é que você pode falar que, por uma legislação que já não existe mais, ela já tem outra no lugar dela, que aquilo ali pode ser correto? Bom, gente, é importante ficar bem claro. Não são vírgulas, não é questão de interpretação, não são detalhes, são situações graves realmente. E o que eu acho mais grave de tudo isso é que a empresa simplesmente não respondeu. Ela se limitou a dizer, o trabalho foi bem feito, não falou mais nada. Tecnicamente, ele não rebateu nada. Então, assim, ao meu ver, isso é critério geral, quem cala, consente. Se a empresa realmente quisesse rebater, ela teve já praticamente 7, 8 meses para rebater isso e até agora nada. E, gente, não dá para ficar assim, mas o funcionário tal, ele tem direito, o outro tem direito. Gente, o estudo está prejudicado, não seguiu o edital da licitação, e o próprio edital de licitação está com defeito, ele foi feito de forma errada. Isso o doutor Paulo provou, não sou eu que estou dizendo. Isso ficou claro. E se a empresa queria demonstrar que o trabalho foi bem feito, por que não compareceu às 2 reuniões? Por que não esteve presente até o final na auditoria que foi feita ano passado? Eles tiveram todas as oportunidades para responder e não responderam. Não restou outra alternativa ao sindicato a não ser seguir, sim, o estudo, a auditoria do Dr. Paulo, porque nós temos que ter um critério, o critério tem que ser técnico. Não dá para chegar, eu gosto do fulano, eu gosto do ciclano, tem que ser um estudo técnico. E aí, o que nós fizemos? Encaminhamos para o Ministério Público. Estamos aguardando a avaliação do Ministério Público e estamos agora também aguardando a posição do próprio município. Por quê? Porque lá estava presente o secretário municipal, Vinícius Leal, e gostaria até de fazer um elogio ao Vinícius. O Vinícius, ele anotou tudo o que foi falado, assim, os principais tópicos, e ficou de levar ao município, levar ao gestor municipal, ao prefeito, para que ele possa avaliar. Gente,
isso que a gente está fazendo é bom para o próprio município, porque o município ia deixar passar tudo isso, com erros no edital de licitação, com setores que não foram avaliados, com estudos que nem foram pedidos. E nós estamos falando de dinheiro público. Isso custa dinheiro, é o dinheiro meu, seu, de todo mundo que está pagando isso. Então, ainda bem que o município ainda não pagou por esse estudo. Porque amanhã isso tudo vai ser avaliado pela justiça. O que é melhor para o funcionário, gente? O que é melhor para o funcionário? Ter um estudo feito da maneira correta, avaliando todos os setores, sem avaliações desnecessárias, sem resultados iguais para 13 avaliações químicas iguais, com resultados iguais em setores diferentes, e vários outros pontos que nós tratamos aqui. O que é melhor? A gente ficar debatendo isso na justiça por 10 anos? Porque quando se trata de uma demanda contra a fazenda pública, contra Estado, União, município, demora, e demora muito, não é pouco, não, é muito. Porque a própria legislação permite que, o próprio sistema jurídico permite que assim seja. E a gente sabe, gente, que o judiciário está abarrotado de ações, né? Nós não podemos condenar, inclusive, os juízes, não. Na verdade, eles estão abarrotados de processo, tá certo? Então, gente, vamos ter consciência, não vamos justificar os fins pelos meios. Os fins não podem justificar os meios. Os fins não podem justificar os meios. O que isso quer dizer? Não vamos aprovar porque vai dar direito para fulano e beltrano, sendo que vários setores estão errados, não foram avaliados. O que teve de certo no estudo está apontado no laudo. Tá? A auditoria está disponível. Então, gente, é um desabafo, tá? Sim, é uma fala que, assim, sabe, a gente fica espantado de ver como que a gente traz os pontos para serem avaliados, a gente elucida e simplesmente não tem resposta nenhuma. Posso até fazer uma sugestão para vocês? Quem tiver dúvida, anote, passe para o sindicato. Eu vou disponibilizar para o sindicato o esclarecimento de qualquer dúvida que vocês tiverem, que seja encaminhada. Agora, dúvidas que vão responder da seguinte forma: será que eu teria direito a uma insalubridade? Não, não tem como responder, porque isso demanda um estudo técnico, demanda avaliações, então não teria uma resposta. Agora, dependendo da sua dúvida, a gente vai esclarecer com o que for necessário. Gente, a minha fala, às vezes, é mais enfática, assim, porque eu quero mostrar para vocês, de maneira bem clara, que não são vírgulas, não são detalhes. Tá? Os pontos foram exaustivamente aqui tratados. Eu gostaria de fazer uma observação e parabenizar os servidores da saúde pelo empenho, né, na linha de frente do combate ao Covid-19. Parabéns a todos vocês, porque vocês estão fazendo um trabalho fantástico nesse momento delicado que o Brasil vive, que o mundo vive. Também gostaria de reiterar a fala do Clóvis, né? Parabenizar realmente, porque eu já fiz trabalhos para hospitais, já fui engenheiro de segurança em hospital em Juiz de Fora, e eu sei o quanto esses profissionais soam, e muito, para fazer um bom trabalho dentro desse ambiente. E não é fácil. Vocês realmente... Não é o Covid que tem que dar parabéns, não precisa do Covid para dar parabéns para vocês. Esse parabéns deveria ter sido até antes do Covid, durante e até depois do Covid, por tudo que vocês fazem. É isso, gente. Deixar bem claro que a nossa análise, quando eu digo nossa, porque eu, como advogado do sindicato, eu tenho que me posicionar. E eu estou me posicionando com base numa auditoria técnica, e não em achismos, né? Nós estamos diante aqui, ao nosso lado, eu tenho um profissional com
aproximadamente 25 anos de trabalho nessa área. Ele é autor de livro, ele é professor. Então, nós não chegamos e pegamos assim uma opinião, com todo respeito, a um botequim, não. Nós não estamos pegando ali na esquina uma pessoa para falar sobre esse tema, não. A gente está trazendo pessoas qualificadas. No caso, o Dr. Paulo é a pessoa mais qualificada que eu conheço aqui na região. Então, nós trouxemos ele. Veio de Juiz de Fora para fazer o serviço, para poder apresentar. Salvo engano, é a terceira vez que ele vem aqui, né? É a terceira. Terceira vez que ele vem aqui. Então, a gente tem um desgaste de tempo e de energia desnecessário. Tá certo? O caminho foi apontado. Se tem que rebater ao que foi, a auditoria que foi feita, que ela apareça por escrito. Tá certo? Eu espero que tenha ficado bem claro aqui para vocês. Eu estou à disposição dos funcionários. Não é nossa intenção aqui falar de cargo por cargo, seria desumano, né? Não teria como, a gente teria que passar aqui mais de um dia falando de cargo por cargo. Não dá. O que vocês têm que entender, gente, é que as falhas apresentadas de exames duplicados, setores que não foram avaliados, exames que nem foram solicitados, erros no próprio edital de licitação, erros na elaboração, isso tudo foi comprovado, não é opinião, não é interpretação jurídica, não é interpretação. Se tem uma resposta para dar, que dê por escrito, eles não deram. Por quê? Quem cala consente. Tá certo? Nada contra. Vocês podem ver que eu nem falei o nome da empresa, eu nem falei o nome dos profissionais, porque não é intenção nossa aqui denigrir a imagem de ninguém. Muito pelo contrário, a gente tem respeito. Os melhores profissionais podem errar, gente. Se vocês pegarem os melhores médicos, os melhores dentistas, os melhores advogados, os melhores engenheiros, eles já cometeram alguma falha. Só que nós fomos avisando através da auditoria. Eles tiveram como se posicionar, corrigir, nada foi feito. Então, por isso que nós levamos ao Ministério Público, por isso nós fizemos essas reuniões na Câmara, por isso o doutor Paulo veio aqui 3 vezes, tá certo? Então, é deixar isso, não há nenhum interesse. E outra coisa, não é questão política, tá? Não é. Disseram, isso está caminhando para um debate político. Não, gente. Eu não tenho absolutamente nada contra o prefeito. Muito pelo contrário, antes do Covid, eu não encontrava com ele na rua, cumprimentava, uma pessoa que sempre me tratou bem. Se tivemos algum probleminha, nós superamos. Porque, na verdade, eu tenho, sim, respeito por ele, não tenho nenhum problema com o prefeito, tá certo? Quando eu falo sindicato, porque eu estou aqui representando o sindicato. Nós não temos, nós já passamos, eu, no caso, trabalho tem 14 anos que eu trabalho com o sindicato, nunca tivemos problemas pessoais, nada. Eu lidei com Giovanni Bahia, lidei com o doutor Fernando e agora com o Marcos Pasqualino. Gente, o sindicato, ele sempre agiu pautado naquilo que entende que é melhor para o servidor. E eu volto a dizer, só um minutinho, eu só volto a dizer, gente, o que é melhor? Volto a dizer, eu vou enfatizar aqui, a gente ficar 10 anos na justiça discutindo isso, ou retificar o edital e fazer o estudo novamente. Mas vai levar 10 meses? Não importa, é muito melhor fazer de maneira correta. Bom, complementando aqui, 10 meses é bem menor que 10 anos. Até para finalizar, né, da minha parte, também deixo claro para vocês, eu não conhecia a clínica, não conheci o médico, a gente foi ter esse conhecimento no dia da entrega na prefeitura, que acabou que, como o pessoal comentou lá, infelizmente o médico lá saiu, não foi muito amigável, né? Isso aí o Nilson e o Cláudio estavam presentes, mas o pessoal da prefeitura presenciou. Não é um trabalho que eu fiz tendencioso, como a clínica afirmou na reunião do dia 28 e no dia lá. Tanto que a minha primeira fala foi, é um trabalho imparcial e técnico.
eu fui contratado para fazer esse trabalho e eu não tenho eu tenho que apresentar um resultado imparcial. Tanto que nas auditorias, aquilo que a clínica foi assertiva está descrito e aquilo que ela errou também está descrito. A gente não aponta só erros, aponta também os acertos. Então, não há nenhum tratamento, nenhuma questão pessoal também, deixar bem claro isso, né? Não conheço, não faço ideia do trabalho deles. O que eu fiz foi uma análise de 2 documentações que foram entregues a uma auditoria técnica, somente isso. E agradecer vocês aí o tempo disponível de nos ouvir. Tá certo, gente. Gente, agradecer muito aqui. Nós tivemos a participação, então, do presidente do sindicato, Nilson Andrade, do Giovanni Cancela, nosso tesoureiro, e a fala do engenheiro em segurança do trabalho, que nos honrou aqui com a sua participação, tá certo? E deixar bem claro para vocês, assim que o município se manifestar, assim que o município trouxer uma resposta, nós vamos trazer para vocês, tá bom? E foi um prazer, eu agradeço muito. Fiquem com Deus e se cuidem. Um abraço. Um abraço.